Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor esteja com todos vocês. Que hoje seja um dia de muita alegria, de muitas bênçãos na vida de cada um de meus irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu vou ler hoje o artigo 3. E o 4. São 2 artigos que eu vou ler hoje. A liberdade do homem. O livro é o mesmo, Catecismo. Eu parei na página 472, 1730. Vou continuar. A liberdade do homem. Deus criou o homem dotado de razão e lhe conferiu dignidade de uma pessoa agraciada com a iniciativa e o domínio de seus atos. Deus criou o ser humano e entregou às mãos do seu arbítrio, para que pudesse ele mesmo procurar seu Criador e a este, aderindo livremente, chegar à plena e feliz perfeição. O homem é dotado de razão e por isso é semelhante a Deus. Foi criado livre e senhor de seus atos. Liberdade e responsabilidade. A liberdade é o poder baseado na razão e na vontade de agir ou não agir, de fazer isto ou aquilo, ou seja, de praticar atos deliberados pelo livre-arbítrio. Cada qual dispõe sobre si mesmo. A liberdade é, no homem, uma força de crescimento e amadurecimento na verdade e na bondade. A liberdade alcança sua perfeição quando está ordenada para Deus. Nossa bem-aventurança. Enquanto não se tiver fixado definitivamente em seu bem último, que é Deus, a liberdade comporta a possibilidade de escolher entre o bem e o mal, portanto, de crescer em perfeição ou de definhar e pecar. Ela caracteriza os atos propriamente humanos. Torna-se fonte de louvor ou repreensão do mérito ou demérito. Quanto mais pratica o bem, mais a pessoa se torna livre. Não há verdadeira liberdade a não ser a serviço do bem e da justiça. A escolha da desobediência e do mal é um abuso da liberdade e conduz à escravidão do pecado. A liberdade torna o homem responsável por seus atos, na medida em que forem voluntários. O processo na virtude, o conhecimento do bem e a acesse aumentam o domínio da vontade sobre nossos atos. A imputabilidade e a responsabilidade de uma ação podem ficar diminuídas ou suprimidas por ignorância, inadvertência, violência, medo, hábitos, afeições imoderadas e outros fatores psíquicos ou sociais. Tudo está diretamente imputado ao seu autor. Assim, o Senhor pergunta a Eva, pois, após o pecado no jardim, por que fizestes isto? Faz igual pergunta a Caim. Semelhante faz a pergunta ao profeta Natã e ao rei Davi, após o adultério com a mulher de Urias e o assassinato deste último. Uma ação pode ser indiretamente voluntária quando resulta de uma negligência quanto a alguma coisa que deveríamos saber ou fazer. Por exemplo, um acidente ocorrido por ignorância de código de trânsito. Um efeito pode ser tolerado sem ser querido pelo agente, por exemplo, o esgotamento da mãe à cabeceira de seu filho doente. O efeito ruim não é imputável se não foi querido nem como fim, nem como meio de ação. Como poderia ser o caso de morte sofrida por alguém quando tentava socorrer uma pessoa em perigo? Para que o efeito ruim seja imputável, é preciso que seja precisível e que o agente tenha a possibilidade de evitá-lo, como por exemplo no caso do homicídio cometido por motorista embriagado. A liberdade se exerce no relacionamento entre os seres humanos. Toda pessoa criada à imagem de Deus tem o direito natural de ser reconhecida como ser livre e responsável. Todos devem a cada um esta obrigação de respeito.
O direito ao exercício da liberdade é uma exigência inseparável da dignidade da pessoa humana, sobretudo em matéria moral e religiosa. Esse direito deve ser reconhecido civilmente e protegido nos livros do bem comum e da ordem pública. A liberdade humana na economia da salvação. Liberdade e pecado. A liberdade do homem é finita e falível. De fato, o homem falhou, pecou livremente, recusando o projeto do amor de Deus. Enganou-se a si mesmo, tornou-se escravo do pecado. Essa primeira alienação gerou muitas outras. Desde suas origens, a história comprova os infortúnios e as opressões nascidas do coração do homem por causa do mau uso da liberdade. Ameaças à liberdade. O exercício da liberdade não implica o direito de dizer e fazer tudo. É falso pretender que um homem, sujeito da liberdade, baste a si mesmo, tendo por fim a satisfação do seu próprio interesse no gozo de seus bens terrenos. Entretanto, as condições de ordem econômica e social, política e cultural requerida para um justo exercício da liberdade são, muitas vezes, desprezadas e violadas. Estas situações de cegueira e injustiça prejudicam a vida moral e levam tanto os fortes como os fracos à intenção de pecar contra a caridade. Fugindo da lei moral, o homem prejudica sua própria liberdade, acorrenta-se a si mesmo, rompe a fraternidade com seus semelhantes e rebela-se contra a verdade divina. Liberdade e salvação. Por sua gloriosa cruz, Cristo obteve a salvação de todos os homens, resgatou-os do pecado que os mantinha na escravidão. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Nele comungamos da verdade que nos torna livres. O Espírito Santo nos foi dado e, como ensina o apóstolo, onde está o Espírito Santo, aí está a liberdade. Desde agora participamos da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Liberdade e graça. A graça de Cristo não entra em concorrência com nossa liberdade quando esta corresponde ao sentido da verdade e do bem que Deus colocou no coração do homem. Ao contrário, com a experiência cristã, o atesta, especialmente na oração. Quanto mais dóceis formos aos impulsos da graça, tanto mais cresce nossa liberdade íntima e nossa segurança nas provações e diante das pressões e coações no mundo externo. Pela obra da graça, o Espírito Santo nos educa à liberdade espiritual para fazer de nós livres colaboradores na obra da Igreja e no mundo. Deus de poder e misericórdia, afastai de nós todo obstáculo, para que, inteiramente disponível, nos dediquemos a vosso serviço. Resumindo, Deus criou o homem, Deus criou o ser humano e o entregou nas mãos do seu arbítrio, para que pudesse livremente aderir a seu Criador e chegar assim à feliz perfeição. A liberdade e o poder de agir ou não agir, praticando então a pessoa atos deliberados. Ela alcança a perfeição de seu ato quando está ordenada para Deus o sumo bem. A liberdade caracteriza os atos propriamente humanos, torna o ser humano responsável pelos atos dos quais é voluntariamente autor. Seu agir deliberado é algo propriamente seu. A imputabilidade ou responsabilidade de uma ação pode ser diminuída ou suprimida pela ignorância, pela violência, pelo medo e por outros fatores psíquicos ou sociais. O direito ao exercício da liberdade é uma exigência inseparável da dignidade do homem, sobretudo em matéria religiosa e moral. O exercício da liberdade, no entanto, implica o suposto direito de tudo fazer, dizer e fazer. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Agora eu vou ler o artigo 4. A moralidade dos atos humanos. A liberdade faz do homem um sujeito moral. Quando age de forma deliberada, o homem é, por assim dizer, o pai de seus atos. Os atos humanos, isto é, livremente escolhido após um juízo da consciência,
após um juízo da consciência, são qualificados moralmente. São bons ou maus? As fontes da moralidade. A moralidade dos atos humanos depende do objetivo escolhido, do objeto escolhido, do fim visado ou da intenção, das circunstâncias da ação. O objeto, a intenção e as circunstâncias constituem fontes ou elementos constitutivos da moralidade dos atos humanos. O objeto escolhido é um bem para o qual se dirige deliberadamente a vontade. É a matéria de um ato humano. O objeto escolhido especifica moralmente o ato de querer, conforme razão o reconheça e julgue estar de acordo ou não com o bem verdadeiro. As regras objetivas da moralidade enunciam a ordem moral racional do bem e do mal, atestada pela consciência. Perante o objeto, a intenção se coloca do lado do sujeito agente, pelo fato de ater-se à fonte voluntária da ação e determiná-la pelo objetivo. A intenção é um elemento essencial na qualificação moral da ação. A finalidade é o primeiro termo da intenção e designa a meta visada na ação. A intenção é o movimento da vontade em direção ao objetivo. Ela diz respeito ao visado pela ação. É a meta do bem que se espera da ação praticada. Não se limita à direção de nossas ações singulares, mas pode orientar-se para o mesmo objetivo, ações múltiplas, pode orientar toda a vida para o fim último. Por exemplo, um serviço prestado tem por fim ajudar o próximo, mas pode também ser inspirado pelo amor a Deus, fim último de todas as nossas ações. Uma mesma ação também pode ser inspirada por intenções diversas. Por exemplo, prestar um serviço para obter um favor ou vangloriar-se. Uma intenção boa, por exemplo, ajudar o próximo, não torna bom nem justo um comportamento desordenado em si mesmo, como a mentira ou maledicência. O fim não justifica os meios. Assim, não pode justificar a condenação de um inocente como meio legítimo de salvar o povo. Ao contrário, acrescentada uma intenção má, por exemplo, a vanglória. O ato em si, bom, como a esmola, torna-se mal. As circunstâncias incluídas, as consequências são os elementos secundários de um ato moral. Contribui para agravar ou diminuir a bondade ou maldade moral dos atos humanos. Por exemplo, o montante de um furto. Podem também atenuar ou aumentar a responsabilidade do agente, agir, por exemplo, por temor da morte. A circunstância não pode, por si, modificar a qualidade moral dos próprios atos. Não podem tornar boa ou justa uma ação má em si. Os atos bons e os atos maus. O ato moralmente supõe-se à bondade do objeto, da finalidade e da circunstância. Uma finalidade mal corrompe a ação, mesmo que seu objeto seja bom em si. Por exemplo, rezar e jejuar para ser visto pelos homens. O objeto da escolha por si pode viciar o conjunto de determinado agir. Existem comportamentos concretos, como a fornicação, cuja escolha é sempre errônea, pois escolhê-los significa uma desordem da vontade, isto é, um mal moral. É errado, pois, julgar a moralidade dos atos humanos, considerando só a intenção que os inspira, a circunstância, meio ambiente, pressão social, constrangimento, necessidade de agir, etc., que compõem o quadro. Existem atos que por si mesmo e em si mesmo, independentemente das circunstâncias e intenções, são sempre gravemente ilícitas, em virtude de seu objeto. A blasfêmia e o perjúrio, o homicídio e o adultério. Não é permitido praticar o mal para que dele resulte um bem. Resumindo, o objeto, a intenção e a circunstância constituem as três fontes da moralidade dos atos humanos. O objeto escolhido especifica moralmente o ato de querer, conforme a razão
o reconheça e julgue bem ou mal. Não se pode justificar uma ação má, embora feita com boa intenção. O fim não justifica os meios. O ato moralmente bom supõe-se ao mesmo tempo a bondade do objeto, da finalidade e da circunstância. Existe comportamento concreto cuja escolha é sempre errônea, porque escolhê-lo significa uma desordem da vontade, isto é, um mal moral. Não é permitido fazer o mal para que daí resulte um bem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu parei, meus irmãos, aqui. Mais tarde eu volto com o artigo 5 e o 6. Amém? Deus abençoe a todos nesse dia. Leiam, ouçam, compartilhem esse vídeo.